Olá, hoje vamos analisar de perto algo que, bom, carregamos conosco o tempo todo e que se tornou central em nossas vidas: a segurança do nosso celular Android. E olha, o cenário não está nada tranquilo. Novas ameaças estão surgindo e o nível de sofisticação é francamente impressionante e um tanto preocupante. Temos em mãos informações sobre ataques bem específicos. Por exemplo, um tipo de malware criado sob medida para desviar dinheiro via Pix, mirando direto o sistema de pagamentos instantâneos aqui no Brasil, né? E a coisa não para por aí. Tem também um outro agente malicioso, chamado Hook, que foi descrito como um verdadeiro canivete suíço do cibercrime. Ele pode espionar tudo, tipo tudo mesmo que a pessoa faz. Sequestrar o aparelho pedindo resgate e ainda por cima roubar senhas e dados bancários. É muita coisa. Eles não exploram apenas falhas técnicas, sabe? Mas também a engenharia social, a confiança das pessoas e até funcionalidades legítimas do próprio Android, virando-as contra o usuário. O nosso objetivo aqui hoje é, bem, dissecar como esses golpes funcionam, entender as táticas por trás deles e, o mais importante, consolidar o que a gente pode fazer para fortalecer nossas defesas digitais. Afinal, informação é a primeira linha de defesa, né? Certo. Então, vamos mergulhar nisso. Qual é a primeira ameaça que a gente precisa entender melhor? Essa focada no Pix me parece particularmente relevante para o contexto brasileiro. Vamos começar por aí, então. Esse golpe do Pix, como ele se desenrola na prática? A descrição inicial sugeria algo bem direto ao ponto, pegar o dinheiro o mais rápido possível. Sim, a agilidade é a marca registrada desse tipo de ataque, explorando justamente a instantaneidade do Pix. Geralmente, esse malware, que é basicamente um software malicioso, ele chega disfarçado. Pode ser um aplicativo que parece útil ou divertido, mas que foi baixado fora da loja oficial do Google, a Play Store. Sabe aqueles apps oferecidos em sites aleatórios ou por links diretos? Ah, sei. Aqueles que prometem mundos e fundos, né? Isso. É um risco enorme. Outra via comum são links maliciosos enviados por SMS, WhatsApp ou e-mail, muitas vezes usando táticas de phishing, tipo uma suposta promoção imperdível ou um aviso de segurança falso do banco, sabe? Uhum. Uma vez que a pessoa instala esse aplicativo ou clica no link e autoriza a instalação, o malware se aloja no aparelho. A partir daí, ele pode agir de várias formas. Uma delas é monitorar tudo que é digitado com um keylogger, capturando senhas de banco, códigos de segurança. Outra tática, ainda mais invasiva, é obter permissões para operar o aplicativo do banco remotamente. Remotamente, como assim? O criminoso consegue literalmente abrir o app do banco no celular da vítima e iniciar transferências Pix para contas controladas por ele, tudo sem que a pessoa perceba imediatamente. Nossa! Operar o app bancário remotamente, isso é assustador. Quer dizer que mesmo sem ter a senha digitada na hora, se o app estiver logado ou tiver acesso facilitado, o criminoso pode fazer a transferência? Exatamente. Alguns malwares exploram as permissões de acessibilidade, sobre as quais a gente vai falar mais com o Hook, para conseguir clicar em botões e preencher campos dentro de outros aplicativos, incluindo os bancários. E como o Pix é instantâneo, né? Uma vez que a transferência é feita, o dinheiro some em segundos e para reverter a transação é extremamente difícil, se não impossível. Essa combinação de facilidade de infecção com a velocidade do Pix torna esse golpe muito perigoso e, claro, muito atraente para os cibercriminosos focados em lucro rápido. Entendi. Fica claro, então, que o ponto de entrada mais comum é o descuido ao instalar aplicativos de fontes não confiáveis ou clicar em links suspeitos. Aquela mensagem de um amigo com um link estranho ou aquele app gratuito que promete algo bom demais para ser verdade. Pode ser a porta de entrada para um prejuízo financeiro significativo e quase instantâneo. Pois é, a conveniência do Pix acaba virando uma vulnerabilidade explorável. Agora, vamos para o outro personagem dessa história, o Hook. Descrito como spyware, ransomware e ferramenta de hacking. Isso soa como um arsenal completo numa única ameaça. Como algo assim funciona e por que é considerado tão perigoso? O Hook, especialmente a versão 3 que foi analisada, representa uma evolução preocupante no cenário de malware móvel. Ele combina múltiplas funcionalidades maliciosas, como você disse.
O termo spyware se refere à capacidade dele de espionar secretamente a atividade do usuário. Ransomware é a capacidade de bloquear o dispositivo ou arquivos e exigir um pagamento, um resgate para liberá-los. E ferramenta de hacking porque ele utiliza técnicas para obter controle não autorizado sobre o aparelho. É pesado. E como ele consegue tanto poder? Você mencionou algo sobre acessibilidade antes. Sim, a chave para o poder do Hook está na exploração inteligente dos serviços de acessibilidade do Android. Essas são permissões muito, muito poderosas. Originalmente projetadas com uma boa intenção, ajudar pessoas com deficiências visuais, auditivas ou motoras a interagir com o celular, permitindo que aplicativos leiam a tela, cliquem em botões, preencham formulários automaticamente. No entanto, quando um usuário é enganado a conceder essa permissão a um aplicativo malicioso como o Hook, ele basicamente entrega um controle quase total do dispositivo ao criminoso. Entendi. Então ele usa uma ferramenta feita para ajudar como uma arma. Mas como ele rouba os dados na prática? Mencionaram táticas engenhosas. Sim, e aqui entra uma das partes mais fascinantes e sinistras. O Hook utiliza uma técnica de sobreposição de tela com telas falsas transparentes. Imagina o seguinte: a pessoa vai desbloquear o celular digitando PIN ou a senha padrão. O Hook pode colocar uma camada invisível por cima da tela de bloqueio real. A pessoa digita o PIN, mas na verdade está digitando nessa camada falsa, que captura a informação e só depois a repassa para a tela real, desbloqueando o aparelho normalmente. A vítima nem percebe que seus dados foram roubados. Caramba! Telas transparentes. Isso é de uma engenhosidade assustadora. A pessoa está interagindo com o que parece ser a interface normal do sistema, ou de um app legítimo, né? Tipo o do Google Play para fazer um pagamento, mas na verdade está alimentando o criminoso diretamente com seus dados mais sensíveis, como PINs e números de cartão de crédito. Sem saber. Precisamente, a sutileza é a chave do sucesso desse método, e as ambições dos criadores do Hook parecem ir além. Análises do código sugerem que eles estavam desenvolvendo ou pelo menos testando a capacidade de imitar até mesmo a tela de pagamento por aproximação via NFC, aquela tecnologia que a gente usa para pagar encostando o celular na maquininha. Nossa! Embora essa função específica ainda não parecesse totalmente operacional nas versões analisadas, isso mostra uma clara intenção de expandir as formas de roubo para abranger até pagamentos físicos. Que loucura! E não para no roubo de credenciais, certo? Mencionaram que ele também é spyware e ransomware. Correto. Como spyware, o Hook pode transmitir a tela do celular da vítima em tempo real para o servidor do criminoso. Isso significa que o atacante pode assistir a absolutamente tudo que a pessoa faz no aparelho. Ler mensagens de WhatsApp, e-mails, ver senhas digitadas em outros sites, observar o acesso a contas bancárias, redes sociais, tudo. Meu Deus! É uma violação de privacidade completa. E, além disso, ele tem a funcionalidade de ransomware. A qualquer momento, o operador do Hook pode decidir bloquear completamente o acesso ao dispositivo, exibindo uma mensagem na tela exigindo um pagamento, geralmente em criptomoedas como Bitcoin, para que a vítima possa voltar a usar o próprio celular. E como ele já pode ter roubado dados financeiros e pessoais, a ameaça de expor esses dados pode ser usada para pressionar ainda mais pelo pagamento do resgate. É realmente o pacote completo do pesadelo digital. Um único malware que espiona, rouba dados e ainda sequestra o aparelho. E como ele se espalha? A forma de distribuição é parecida com a do malware do Pix ou tem suas particularidades? A distribuição é variada, o que o torna mais difícil de conter. Ele tem sido encontrado principalmente sendo oferecido para download em sites falsos, que se passam por páginas legítimas ou oferecem aplicativos pirateados ou modificados. Mas, além disso, o Hook também foi detectado sendo distribuído através de plataformas como o GitHub. GitHub, mas lá não é para desenvolvedores. Sim, o GitHub é um repositório imenso e muito popular, onde desenvolvedores de software hospedam e compartilham códigos e projetos. Disfarçar malware lá dentro pode dar a ele uma aparência de legitimidade, sabe? Ou simplesmente dificultar o rastreamento de sua origem.
As análises também indicam que futuras versões podem usar outras plataformas como o Telegram para comunicação entre o malware e o servidor de comando e controle do criminoso. Entendido. O cenário é complexo, com ameaças que vão desde o golpe rápido e focado como o do Pix, até essas ferramentas multifacetadas e insidiosas como o Hook. Diante disso tudo, chegamos à parte crucial. Como podemos nos defender? Quais são as práticas essenciais, talvez algumas não tão óbvias, que todos que usam Android deveriam adotar imediatamente? A prevenção é, sem dúvida, a estratégia mais eficaz. E ela se baseia em alguns pilares fundamentais. O primeiro, e talvez o mais importante, é a regra de ouro. Baixe aplicativos apenas de fontes oficiais e confiáveis, primariamente a Google Play Store. Evite a todo custo baixar apps de sites desconhecidos, links recebidos em mensagens ou de lojas de aplicativos de terceiros não verificadas. A grande maioria dos malwares entra por essas portas alternativas, explorando a busca por apps gratuitos ou funcionalidades extras. A Play Store tem seus próprios mecanismos de segurança e verificação que, embora não sejam infalíveis, barram uma quantidade enorme de ameaças. Certo, a origem dos aplicativos é fundamental. E quanto àquelas mensagens e links que a gente recebe o tempo todo? Parece inevitável. Em relação a links e arquivos recebidos por SMS, WhatsApp, e-mail ou redes sociais, mesmo que pareçam vir de contatos conhecidos. O telefone de um amigo pode ter sido infectado e estar enviando links maliciosos, ou a mensagem pode ser uma fraude bem elaborada, o tal do phishing, né? Antes de clicar em qualquer link, especialmente os que pedem alguma ação imediata ou oferecem algo muito vantajoso, pare e pense. Verifique a procedência por outro meio, se possível. Na dúvida, não clique. É simples assim. Desconfiar sempre. O terceiro ponto vital está diretamente ligado a como o Hook opera. Gerenciar e verificar as permissões dos aplicativos. Antes de instalar um novo app, veja quais permissões ele está solicitando. Ele realmente precisa de acesso à sua localização, microfone, contatos, SMS ou aos serviços de acessibilidade? E não basta fazer isso só na instalação. Periodicamente, vá até as configurações de privacidade do Android e revise as permissões concedidas aos aplicativos já instalados. Um aplicativo de edição de fotos não precisa de acesso aos seus SMS, por exemplo. Faz todo sentido. Um jogo simples não precisa de permissão para sobrepor outros apps ou controlar seu telefone via acessibilidade. Permissões excessivas ou que não fazem sentido para a função principal do app são um grande sinal vermelho. Revogue tudo que não for estritamente necessário. Essa questão das permissões é interessante mesmo. Muitas vezes a gente concede sem pensar, né? Só para usar o app logo. Mas como você disse, pode ser como dar a chave de casa para um estranho. E sobre as ferramentas de segurança que o próprio sistema e os serviços online oferecem? Atualizações, senhas, essas coisas básicas ainda valem? Essenciais. Valem e muito. Manter o sistema operacional Android e todos os aplicativos sempre atualizados é crucial. Pode parecer chato fazer atualizações, a gente sabe, mas elas frequentemente corrigem falhas de segurança, as vulnerabilidades que foram descobertas. Os criadores de malware estão constantemente procurando por essas brechas para explorar. Ignorar atualizações é como deixar uma janela quebrada em casa, convidando problemas. Configure as atualizações automáticas sempre que possível. Boa. Atualização automática ajuda. Precisa ser mais adotado. A autenticação de 2 fatores, também conhecida como 2FA ou verificação em 2 etapas. Ative-a em todas as contas importantes, banco, e-mail principal, redes sociais, etc. A 2FA adiciona uma camada extra de segurança. Mesmo que um criminoso consiga roubar sua senha, por exemplo, com um malware como o Hook, ele ainda precisará de um segundo fator, geralmente um código enviado para o seu celular via SMS, um código gerado por um aplicativo autenticador ou uma confirmação em outro dispositivo para conseguir acessar a conta. Isso dificulta enormemente o acesso não autorizado. Ok, então temos fontes confiáveis para apps, desconfiança ativa com links e mensagens, controle rigoroso de permissões, manter tudo atualizado
e usar a autenticação de 2 fatores. Parece um conjunto robusto de medidas. Existe mais alguma dica prática, talvez algo menos convencional que as pessoas não costumam pensar? Sim, existe uma recomendação que pode surpreender pela simplicidade, mas que é endossada por agências de segurança como a NSA americana: reiniciar o celular regularmente. Reiniciar o celular. Sério? Como uma simples reinicialização pode ajudar contra malwares tão sofisticados assim? É uma questão de como certos tipos de malware funcionam. Alguns malwares mais avançados, incluindo certos tipos de spyware e especialmente as ameaças chamadas Zero Click, aquelas que podem infectar um dispositivo sem qualquer interação do usuário, como clicar em um link, são projetados para residir apenas na memória volátil do aparelho, a memória RAM. Eles não se instalam de forma persistente no armazenamento principal. Ah, entendi. Quando você reinicia o telefone completamente, a memória RAM é limpa, o que pode interromper a execução desses malwares não persistentes. Claro, isso não é uma solução mágica contra todos os tipos de ameaças, né? Especialmente aquelas que se gravam no sistema. Mas é uma prática de higiene digital muito simples que não custa nada e pode adicionar uma camada de dificuldade para certos tipos de ataques, forçando o malware a tentar se reinstalar, se ele for capaz. Reiniciar o celular com frequência, quem diria? Uma ação tão básica com um potencial benefício de segurança. É algo fácil de incorporar na rotina diária ou semanal. Uma boa lembrança de que nem toda segurança precisa ser super complexa, né? Exatamente. Bem, acho que cobrimos bastante terreno hoje. Resumindo o que a gente analisou, a ameaça à segurança dos celulares Android é bastante real, está em constante evolução e se tornando mais direcionada e multifacetada. Vimos exemplos claros disso com os golpes focados em roubo financeiro rápido via Pix, que exploram a velocidade do sistema, e com malwares extremamente versáteis como Rank, que atuam como espiões digitais, sequestradores de dados e ladrões de credenciais, utilizando táticas cada vez mais engenhosas como as telas de sobreposição transparentes e o abuso das permissões de acessibilidade. Foi bastante coisa. Exato. O cenário de ameaças é dinâmico e exige atenção contínua. Mas, como a gente viu, a boa notícia é que as principais contramedidas continuam sendo acessíveis e dependem muito de práticas conscientes do usuário. A disciplina de baixar aplicativos somente de fontes oficiais, a cautela constante com links e mensagens recebidas, a gestão ativa e informada das permissões concedidas aos aplicativos, a manutenção rigorosa das atualizações de sistema e apps, o uso de barreiras fortes como a autenticação de 2 fatores e até mesmo a simples rotina de reiniciar o aparelho periodicamente. Tudo isso, em conjunto, forma uma defesa significativa contra a grande maioria desses ataques que vemos hoje em dia. Fica muito claro que a segurança digital no celular não é algo que a gente pode terceirizar completamente para a tecnologia, né? Exige nossa participação ativa, nossa vigilância constante. Não dá mais para usar o smartphone no piloto automático, clicando em aceitar em tudo e esperando que nada de ruim aconteça. Nossa interação, nossas escolhas diárias são parte fundamental da equação da segurança. E isso nos deixa com uma questão importante para reflexão, eu acho. Conforme nossa dependência dos dispositivos móveis cresce exponencialmente, eles gerenciando as nossas finanças, comunicações, saúde, tantos aspectos íntimos da vida, onde reside o equilíbrio da responsabilidade pela segurança? Quanto a gente pode esperar das empresas que desenvolvem os sistemas operacionais e os aplicativos para nos protegerem automaticamente? E quanto depende fundamentalmente dos nossos próprios hábitos, da nossa educação digital e da nossa atenção no uso diário? Será que estamos caminhando para um futuro onde a segurança dependerá mais da inteligência artificial embarcada ou da nossa própria inteligência e cautela? É algo para se pensar, né? Enquanto a gente continua a navegar nesse mundo cada vez mais conectado e dependente desses pequenos aparelhos nos nossos bolsos.